Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um programa da Tria. Hoje eu estou aqui com o Luan, eu sou Josi Toigo e vamos abordar um tema para que você reflita sobre a sua família. Nós vamos falar sobre a sintonia entre pais e filhos. Como está essa relação? Como está a relação dos pais com eles mesmos? Essa troca, essa conexão? Se a gente está ou não sabendo perceber as nossas crianças e adolescentes? E o que a gente pode melhorar em relação a isso? E também quais são as dicas que a gente pode estar oferecendo a vocês a partir de duas pessoas espetaculares que estão aqui com a gente hoje. A Marita Padilha, que é psicóloga e também arte-terapeuta. E a ênfase clínica dela é com crianças e adolescentes. E também a gente tem a Priscila Weber, que é arte-terapeuta, além de atriz e prof de arte e teatro. Então a gente inicia agora com vocês um papo bem gostoso e criativo sobre as nossas relações familiares. Bem-vindas! Olá, muito obrigada, Josi, pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui com vocês, né? Pessoas que eu gosto tanto. Oi, gente, é um prazer também para mim, né? Estar aqui compartilhando esse momento e podendo dividir um pouquinho, né, da nossa vida com vocês, dos nossos conhecimentos. Obrigada pela oportunidade. É muito, muito bom receber vocês e trocar algumas ideias, né? Das coisas que a gente, inclusive, passa enquanto pais, né? O Luan enquanto filho. E aquilo que a gente tem observado, tanto na clínica, quanto nas escolas, tanto no nosso convívio social. Eu acredito, né, pessoal, que a pandemia fez uma reviravolta nessas nossas relações. Não só a pandemia, mas a gente percebe uma sincronia, uma conexão um pouco diferente daquilo que já se viveu alguns anos atrás. Como é que vocês estão percebendo, com que situações vocês têm se deparado hoje no trabalho de vocês e em relação a essa conexão, essa percepção, esse olhar, essa comunicação entre os pais e os filhos, sejam crianças ou adolescentes? Posso começar a falar um pouquinho, então. Eu acho que para a gente poder refletir sobre esse tema, é importante a gente pensar no nosso contexto atual, assim, né? Que mundo é esse que a gente vive hoje, né? E porque isso está atrelado, né, à forma como a gente está vivendo, né, a nossa maternidade, paternidade, né. Acho que o primeiro de tudo, assim, falar que a gente está falando de funções, né, então essa função da família, ela pode ser realizada, né, tanto pela família, pela mãe, pelo pai biológico, mas também pode ser realizada muitas vezes, né, por uma família adotiva, por uma avó, por uma madrasta, um padrasto. E hoje, né, dentro dessa realidade, muitas vezes até as educadoras, né, tem crianças que hoje chegam a ficar 10 horas numa escola, por exemplo, né. Então, a educadora, ela não vai substituir a função da mãe, mas ela acaba desenvolvendo e precisando realizar uma maternagem, né, da criança. Tem crianças, às vezes, que vão dar os primeiros passos na escola, vão falar a primeira palavra na escola, né? E isso já fala da realidade que a gente tem hoje, assim, que é uma dificuldade, eu acho, grande de convívio entre as famílias, em função de uma carga horária, né, grande, assim, de trabalho dos pais. Um excesso de atividades, né, um excesso de informações, se a gente for pensar, né, desde a questão das novas tecnologias, que ao mesmo tempo que vieram, né, ajudar e contribuir, a gente tem um acesso a informações, né, até para que a gente possa se desenvolver enquanto pai e mãe, mas ao mesmo tempo isso também está nos distanciando, né, porque
nós estamos constantemente recebendo diversos estímulos, assim, e eu acho que a maior dificuldade que eu percebo hoje, na atualidade, para a relação entre pais e filhos, é a dificuldade, né, de estar presente no presente, porque a gente só consegue sintonizar, né, com um outro ser se eu estou realmente presente no momento, né, se eu realmente me desligo do mundo lá fora e consigo olhar para esse serzinho, né, e olhar, reconhecer, me conectar, né, e realmente estar presente. Isso eu acho que é a maior dificuldade hoje em dia, assim. A gente tem também, né, acho que um imediatismo muito grande, né, também. A gente tem também uma busca por satisfação muito grande, então isso faz com que as pessoas no dia a dia deixem de perceber que são os momentos mais simples que trazem, né, uma satisfação, né, muito grande. Então, eu acho que esses são os desafios, né, de viver essa função hoje enquanto pais e mães, é conseguir, né, muitas vezes até silenciar a mente, assim, para conseguir refletir sobre o que está acontecendo, né, e poder acolher, né, a criança, ou seja, o adolescente, assim. Então, eu acho que eu sinto, assim, na prática, né, no nosso trabalho, assim, seja com pais, com educadores e com as crianças, né, eu vejo que esses pontos são os mais difíceis hoje em dia, né. Enfim, estava te ouvindo também e pensando nessa questão até também da competitividade, assim, na sociedade, né? Dessa dificuldade que a gente tem, às vezes, de olhar para aquela criança, para aquele adolescente e entender e pensar quem ele é, né? Não quem eu queria que ele fosse, quem ele é comparado ao amigo, né, ao coleguinha, né? Tudo isso porque, né, enxergar o nosso filho, a nossa criança, o nosso aluno, como ele é mesmo, e aceitá-lo, e entendê-lo, e compreendê-lo, né? Sem tantas expectativas, que eu acho que tem muito a ver com isso que tu disse da dificuldade do agora, né? Desse vínculo do momento, assim. Até porque se eu ficar olhando para a imagem ideal que eu crio do meu filho, eu não vou enxergar ele, né? Como ele é. Eu não vou enxergar como ele é. E a criança fica com uma sensação de insuficiência, de nunca ser o suficiente para atingir o amor daqueles pais. Exato. E a gente sabe muito bem o que acontece depois em relação à autoimagem do adulto. Aquele sentimento de insuficiência perseguindo ele a vida toda, né? Em busca de um amor que ele nunca leu, por não ser compatível com aquela imagem ideal dos pais. E às vezes não é nem a intenção dos pais, né? Porque às vezes os pais não estão muito presentes porque, às vezes, sei lá, nasce um filho novo, um filho, né? E ele tem que pensar assim, eu tenho que trabalhar mais para cuidar do filho. Só que o filho não quer saber que carro tu tem, qual que é a casa que ele mora. Ele quer só o amor do pai e da mãe, né? E o que falta, será, pessoal, pra gente perceber que as coisas que realmente importam tá no simples, não tá no material, não tá no externo, tá simplesmente no amor. Será que... o que tá nos puxando para esse outro caminho, vocês acham? De a gente se dar conta de que as crianças e a gente, né? Enfim, a gente não quer super pais e super mães, né? A gente quer uma mãe real, um pai real, né? Um pai presente. Eu acho que essa sociedade mesmo que impõe tantas coisas e que faz com que a gente se distancie da gente mesmo, né? Em primeiro lugar, enquanto pais, assim, enquanto ser humano. E que a gente... né? Daí tá sempre naquela coisa de que eu tinha que ter uma posição melhor, tinha que ter uma casa melhor, um lugar melhor, né? E são coisas materiais que acabam não preenchendo mesmo, né? Que não é isso que é o essencial, na verdade. Não que não seja importante também, né? Porque enquanto pais a gente sempre quer dar o melhor, né? A melhor casa, a melhor escola, as melhores possibilidades, né? Mas isso tudo também não vai ter uma consistência se não tiver um vínculo forte, se não tiver um amor que, né? Um tempo destinado para essa criança, Isso. um espaço para que ela exista
dentro da tua vida. E também tem a questão assim, a criança, o que ela dá valor são as coisas simples. Tu pode perceber isso quando tu dá um brinquedo caro pra uma criança, ela brinca com a caixa. Ela não quer saber se o brinquedo custou R$500 ou R$5. Ela se diverte com qualquer coisa, né? Então, parece que as brincadeiras que mais marcam, pra mim, foi a que mais me marcado quando eu era criança, sei lá, quando era meu pai, meu avô, me jogavam pra cima. Me brincavam comigo, a mãe, meu irmão. E não é nas coisas, né? É nas relações. E isso tá se perdendo cada vez mais hoje em dia. Até pra aquela questão da perda consigo mesmo. Precisa provar pra todo mundo que tu tem uma casa, tem que... Aí tu se mata no trabalho, se gasta todo o teu tempo e não sobra tempo pras coisas simples, né? Pra tua família, enfim. O melhor brinquedo é aquele que brincam comigo. Exato. E sabe, uma questão assim que há um tempo atrás começou a me chamar muito a atenção, assim, que o fato das crianças gostarem muito de vir para terapia, né? E dos pais até falarem, assim, da expectativa que a criança estava esperando o dia. Algumas até chegando ao ponto de cuidar que se ia ter feriado, como é que ia ficar, né? E isso começou a, né, me fazer pensar muito, assim, por um lado, que bom que ela se sente acolhida, mas o que tem nesse espaço que é tão esperado, né? E na verdade, o que tem é um encontro, né? Porque nesse momento, a gente, enquanto terapeuta, se coloca 100% ali, né? Tanto disponível, porque toda a terapia da criança, ela é feita através da brincadeira, da atividade expressiva, do desenho, de um jogo, né? Então, dificilmente a criança vai verbalizar diretamente, né, o conflito dela. Às vezes até verbaliza, mas normalmente a gente vai perceber isso através do brincar. Então, isso, né, faz com que realmente a gente precise estar muito atento, muito conectado para compreender, né, o que ela está trazendo através das brincadeiras dela. Então, a gente realmente está ali muito conectado, né? Está com a criança, e a criança sente isso. E aí, isso começou a me chamar a atenção, assim, né? Que as crianças, realmente, a importância é o encontro, né? É sentir que alguém está ali, realmente disponível, e que está conectado com tudo aquilo que está acontecendo. E, né, nós, né, somos mães, assim, e eu tenho uma filha, né, de 10 anos, e eu já atendia crianças antes da Lívia nascer, mas com certeza, né, eu ampliei muito mais o meu olhar, né, em vários aspectos, assim, e com as crianças, os atendimentos, e com a Lívia, por exemplo, algo que a gente aprende é que para a criança, se ela sente que a gente não tá junto, né? Tem pais, às vezes, que dizem, mas eu passei o fim de semana todo junto com a criança. Mas ele tava fazendo o tema e eu tava ali junto fazendo a janta, né? E a criança, não, tu precisa realmente compartilhar o momento com ela, ela precisa sentir que tu tá ali, vivendo aquele momento com ela. Tem pais hoje, e isso é muito triste, assim, que sentem que brincar é uma perda de tempo. Eles se sentem perdendo tempo quando eles estão brincando com a criança. O tempo deles. O tempo deles, exatamente, né? Porque tem aquela urgência de que podia estar fazendo algo, e aí, né, perde aquela oportunidade, inclusive, do adulto poder, naquele momento, relaxar a mente, deixar o pensamento solto, que é aquele estado que a gente fica quando a gente não tem que cumprir, né, um compromisso. A gente só tem que estar e viver, né? E trazer a nossa própria criança, né? Isso. A nossa criança interna para brincar com aquela criança. Vai ser super divertido. É importante a gente ressaltar que quando a gente está trazendo esse tema, em nenhum momento a gente tem uma intenção de estar julgando ou querendo gerar alguma culpa nos pais que estão escutando, até porque nós somos pais e nós erramos muito também e estamos no mesmo processo, aprendendo, desenvolvendo, crescendo junto com eles a todo instante. Então, acho que é importante, porque não existe nenhum pai e uma mãe que vai errar com intenção. A gente sempre tem a intenção, através do amor, de dar o melhor. E então,
é mais uma questão de reflexão para ver se aquilo que eu estou dando do meu melhor está atendendo aquilo que meu filho precisa. Uma coisa que me chama também a atenção, Marita, trabalhando com os adultos, e principalmente adultos um pouco mais velhos, né? Não tanto dessa geração, mas os um pouquinho mais antigos, que receberam todo aquele amparo de sobrevivência, né? Não faltou comida, teve uma casa, teve todos os recursos familiares, mas que tem uma memória de falta de afeto muito grande. Não, meu pai e minha mãe eram pessoas boas, eram do bem, mas eu não recebia carinho, eu nunca me lembro da minha mãe me abraçar, me dar colo, falar que me ama, me dar beijo assim com frequência, era só em datas comemorativas. E é bem interessante como isso vem com muita frequência de pessoas de 40, 50, 60, 70 anos, essa memória de falta de afeto. E eles trazem isso com uma dor muito grande, como se não tivesse tido amor, uma leitura de falta de amor naquilo. E a gente sabe que não é isso, né? Foram pais que passaram por momentos lá atrás de muita dificuldade realmente financeira e que a maior preocupação era a sobrevivência dos filhos, até porque se morria muita criança na época. Então, manter esses filhos saudáveis, vivos e nutridos era o maior presente que eles poderiam dar, até porque tinham muitos, né? E que isso também é uma linguagem do amor. Então, isso me faz pensar o quanto muitas vezes a gente, estando ali junto, enquanto faz o tema, ali presente, às vezes até sentado no chão, ali brincando, né? E a gente não tem aquele olhar do afeto, sabe? A criança, ela não vai fazer uma interpretação daquilo que tu sente, ela vai fazer uma interpretação daquilo que ela vê. Então, ela precisa, sim, do abraço, do colo, do beijo, de palavras amorosas, de palavras que nutrem ela, que façam com que ela vá construindo a imagem dela positiva, de que vários elogios, né, que vão reforçando aquelas características que ela tem, né, não as que tu tá criando. E o quanto isso a gente vê depois na vida adulta, como vai fazer diferença. Diferente de quando eles falam da mãe mais afetuosa, parece que daí eles leem mais amor, né? Ainda se vê muito essa carência da gente de toque, de palavras. Isso que tu falou me fez pensar muito, assim, que a própria infância, ela é uma construção social. Então, se a gente for olhar há não muito tempo atrás, né, a criança, ela não se tinha esse entendimento, né, dessa necessidade de cuidado além do físico, mas também do emocional, né, dessa importância dos laços, né. A criança, ela era considerada um adulto em miniatura, né, tanto que a grande parte das crianças, assim, quando eram crianças de famílias, né, com uma realidade financeira, né, baixa, por exemplo, elas muito cedo já começavam a trabalhar. Então, e as crianças, por exemplo, que vinham de famílias que tinham uma condição melhor, elas iam para internatos, né, estudar, então eram afastadas das famílias, né. Então, isso era uma questão muito cultural, né. Então, isso que tu traz, né, de algumas pessoas ainda, né, de gerações mais antigas que viveram ainda esse reflexo, né, desse entendimento de que a criança era como se fosse esse adulto em miniatura, né, e ao mesmo tempo hoje, né, a gente tem, evoluímos, né, nesse sentido muito, né, de realmente entender que a infância, ela é uma etapa muito importante e ela não é apenas, e nem deveria ser uma preparação para a vida adulta, ela é uma etapa para ser vivida, né, intensamente, no bom sentido, né, porque a gente ainda como adulto hoje olha a infância como um vir a ser, né, e acaba com isso
não vivendo essa etapa, né, mais plenamente, assim, porque está sempre conectando a criança no futuro. E, na verdade, cada etapa tem sua importância, né, e tem sua função na vida, né. E a própria criança, acho que tem a função, né, de nos conectar, como vocês estavam falando, com a nossa criança, né, com a espontaneidade, com a nossa autenticidade, né. E então eu acho que tem nisso que tu trouxe, me fez pensar muito nisso, assim, né, nessa questão, nessa transformação cultural. Por outro lado, hoje a gente sabe dessas necessidades, né, mas ao mesmo tempo, né, existe uma sociedade assim que impõe muitas vezes para os pais, e foi muito importante o que tu falou, que o objetivo nunca é gerar culpa, muito pelo contrário, né? Eu até sempre digo para os pais e mães das crianças que eu atendo que depois que eu me tornei mãe, eu me tornei muito mais compreensiva dos pais, assim, né? Porque aí eu digo, a gente tem o ideal e a gente tem o que é possível, né? E esse passou a ser o meu lema, assim, né? Então, mas eu acho que o que a nossa proposta hoje é poder fazer uma reflexão, né, de como a gente está vivendo essa função na nossa vida, que pode ser tão bonita, né, que pode nos conectar com tantas questões até e aspectos nossos que ficaram lá atrás, né? Então, esse é o objetivo, né? Despertar essências, né? E poder ressignificar muitas coisas, né? Que a gente viveu e pode viver de forma diferente, assim, né? E por isso que eu acho que, né, hoje em dia as crianças são muito trabalhadas nessa questão socioemocional, né? Desde na escola mesmo, né? Eu faço mesmo oficina em escolas de educação infantil, então a gente pode começar isso desde pequenininho, mas o quanto é importante a gente, né, se conhecer para que a gente possa também ensinar. Então, assim, como mãe também é um aprendizado constante, assim, porque eu tenho que aprender sobre as minhas emoções para poder lidar com as emoções do meu filho, dos meus alunos, porque se a gente não sabe lidar, né, vindo de todo esse... né, desse passado, assim, que a gente viveu, de como foi possível para os nossos pais. Se a gente não sabe lidar, como é que a gente vai aprender a lidar com os nossos filhos também, né? E existe muito a questão, será que eu vou repetir o padrão dos meus pais? Eu penso, até quero ouvir a opinião de vocês, que se eu deixar que a coisa corra automático, vai repetir o padrão, porque é o que tu sabe fazer, o que tu aprendeu. Para mim fazer diferente, eu preciso estar muito consciente e presente, questionando cada situação. Isso é meu? Ou era da minha mãe, né? Ou é a sociedade que está dizendo? Como eu penso essa situação hoje? O que para mim é coerente? Como agir com meu filho hoje, dentro da minha coerência? Se não fizer isso de forma presente e consciente, vai sim repetir os padrões. Ou é igual ou em oposição, porque daí quer fazer diferente para o filho não ter aquele sofrimento. É interessante a gente parar para pensar, porque todo mundo acho que se perdeu da criança, porque quando a gente era criança, alguma coisa parecia impossível para vocês fazer. Tu falava que tu ia ser o maior cantor, o maior jogador enfim, tu era invencível. E por questão, acho que até de proteger os pais que queriam, né? Eles vão apresentando os perigos da vida para uma criança. Tu não pode pensar assim, tu não pode pensar assim. Tu pode acontecer isso. E isso vai, acho que, tirando o brilho da gente durante a vida. Porque se tu não se sente invencível, tu não tem vontade de levantar na cama hoje como adulto. E a gente perdeu isso, não foi por maldade, que nem a gente compreendeu. Todo mundo foi criado assim, ninguém tem culpa. Mas a gente meio que tira o brilho da criança quando a gente faz isso, né? E tira o brilho do adulto, que foi por causa disso. Parece que a gente quer lembrar a criança o tempo todo das limitações que ela tem, para que ela não venha se frustrar com as expectativas. A intenção talvez seja prevenir, né, a frustração. E é o que a gente acaba fazendo, tornando a pessoa com um sentimento de incapacidade e com o medo da frustração, impedindo que ela avance, seja ousada, que arrisque. Pois é, porque pra cabeça dela, ela vai dar certo.
Ela não tem possibilidade de dar errado. Só que daí a gente vai botando medo tudo na cabeça dela, ela vai crescer e vai viver a vida dela inteira com medo se ela não trouxer isso pra consciência, né? E é também essa questão da pandemia que veio agora. Tu vê crianças de 6 anos hoje ainda usando máscara. Pensa como é que vai ser uma criança daqui 15 anos que ela vai ter que iniciar no emprego novo. O medo é o mesmo, né? Independente da situação que ela vai estar na vida. A gente... Bom, graças a Deus a gente conseguiu perceber isso hoje, que a gente pode mudar. E começa até da gente mesmo perceber e olhar para nossa criança e se dar conta. A vida que eu tô vivendo hoje é a mesma vida que a minha criança lá atrás queria viver quando ela crescesse. Hoje que a gente pode fazer as coisas que a gente queria fazer quando criança, a gente não faz. Hoje que a gente pode ser invencível, que a gente tem o porte físico, tem poder de escolha, pode ser o pai. A gente não faz. A gente perdeu por causa de medo. Por causa dos medos que nos colocaram na nossa cabeça. Não nos ensinaram a gente que a gente pode fazer as coisas. Tu sabe, o que tu falou me fez pensar. E eu sempre digo para os pais e uso para mim, né? Eu sempre digo, olha, quando passa pela cabeça, nossa, minha mãe falava assim, é um sinal pra gente se perguntar, isso é bom ou é ruim, né? Porque quando a gente tá, então, né, pegando, né, isso que vocês dois trouxeram, assim, o que eu penso da questão da repetição, né? Quando eu me torno mãe, o que eu tenho? Eu parto de onde? Da minha experiência como filha, do meu temperamento, da minha natureza, das minhas experiências, né, das minhas relações como amiga, como irmã, como, enfim, né, dentro daquilo que eu fui vivendo. E aí a gente começa a viver essa experiência. E a gente não sabe como vai ser. Porque a gente não sabe qual vai ser a natureza, né? Também do nosso filho. E, por exemplo, tu comentou essa questão do sentimento que tu tinha de ser invencível quando tu era criança. A minha filha, por exemplo, é uma menina que ela é mais introvertida e ela... Em função da natureza introvertida, ela é uma criança que ela tem mais medo naturalmente. E isso me intrigava assim muito, porque eu procurava fazer, né, deixá-la segura, né, o meu esposo também, a gente tentando assim, né, então oferecer ali, né, um ambiente estável, né, sintonizando com ela, mas ela foi demonstrando que ela tem essa natureza também, né, enquanto que, né, tem crianças, por exemplo, que saem correndo no parquinho, ela sempre tinha necessidade de pedir pra gente dar a mão, ela tinha que ir sentindo o local, conhecer as pessoas. Então, também, às vezes, a gente, né, entendendo que tem aquela criança, né, que eu imaginei e tem aquela criança que veio pra mim. E o quanto é importante a gente acreditar que se ela veio para mim é porque eu tenho condições de ajudar ela no processo dela. Mas para isso eu preciso compreender quais são as necessidades dela, né? E essa questão da repetição, assim, em algum momento a gente vai fazer algo ou igual ou muito parecido. Isso não é negativo quando é nas coisas boas, né? Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe no domingo, ela sempre fazia uma massagem nas nossas costas, né? Então, isso é algo que eu gosto de fazer com a minha filha, né? A minha mãe, por exemplo, quando a gente estava muito agitados, ela pegava, desligava as luzes e deixava a gente fazer uma guerra de almofadas, depois ela nos deitava no chão da sala e ligava uma música de meditação. Então, isso é... Muito sábio, né? Muito. Sábio mesmo. Ou seja, né? Então, isso é muito importante que eu repita, né? Claro. E a Lívia adora, né? A guerra de almofadas. Então, assim, essas coisas eu posso repetir, né? Porque eu tô repetindo o quê? O afeto, o cuidado, a criatividade, né? Mas tem coisas que às vezes eu me pego, né, pensando e percebendo que não, né? Aqui quando eu tiver essa sensação, eu tenho que me perguntar, eu tenho que parar, eu tenho que me observar. Se eu achar que naquele momento eu não sei reagir diferente, é melhor que eu não tenha uma intervenção naquele momento e vá e pare, né? E
e diga para a criança, né, fazer as atividades dela, enfim, é importante que eu me dê um tempo para pensar e aí depois elaborar ali a situação, compreender e depois agir, né, é importante a gente perceber quando uma situação mobiliza a gente, né, e eu sempre digo para os pais, quando tu sentir alguma coisa muito intensa, né, porque mexeu em alguma coisa que é tua, né, e que é importante tu olhar e reconhecer e entender, né, para que daqui um pouco tu até não projete ali no teu filho, né, e tu tenha uma intervenção que não é para ele, né, que não é dele naquele momento, assim, né. Então, eu acho que isso a gente tem que estar em constante reflexão, né, sem perder, claro, quem a gente é e a nossa autenticidade também, né. Eu tive um caso no consultório que me chocou muito. Era de uma mãe, ela devia ter em torno de uns 32 anos, graduada, trabalhava num escritório, assim, aparentemente tudo certo. E ela tinha um filhinho de 1 ano e 2 meses. E ela batia muito na criança, porque o filho dava tapa na cara dela. Mas por que ele dá tapa? O que tu faz quando ele dá o tapa? Eu dou um mais forte. A gente sabe que a criança tem os eles dão, né? Porque às vezes é uma brincadeira, é uma forma de chamar atenção ou uma repetição do comportamento da mãe. E quando ele batia nela, ela batia muito forte nele. E eu dizia, mas o que te leva a isso? Josi, eu preciso mostrar educação para ele. Eu estou educando meu filho, eu preciso mostrar para ele que ele não vai bater em mim. E a partir da história dela, a gente esteve com vários contatos de cena da infância dela, onde a mãe chegava a botar o pé no pescoço dela. Acordava ela no meio da noite para bater nela, sem motivo, numa criança pequena. Então foi uma criança que apanhou horrores, né? E sofreu muito com isso. E agora repetia, porque ela não conseguia enxergar uma outra forma de educar aquela criança batendo. Ela sofria muito com aquilo, mas o desejo dela de formar uma criança correta fazia com que ela espancasse a criança de 1 ano e pouco. Gente, é uma pessoa extremamente esclarecida. Então, olha a força dessas memórias e dessas percepções que a gente vai criando, que só se educa batendo, só se educa humilhando, que só se educa a partir do medo. Senão a criança vai tomar conta e vai estar dominando. A gente ouve muito isso ainda, muito esse tipo de educação. E eu acho que esses pontos a gente tem que controlar mesmo, Marita, porque tem momentos que a gente enfurece. Eles nos desestabilizam. E a gente, se perceber, vai ver que tem muito a ver com as nossas questões, sabe? Do filho fazer o enfrentamento, a gente se remete às questões de autoridade que a gente viveu enquanto criança, e para te dar uns tapa mais pesado é 2 toques, né? Ou dizer coisas muito humilhantes para a criança, que não vão sair dessa memória tão cedo. Achei assim fundamental isso que tu trouxe, desse autocontrole e essa autopercepção. E não sabe o que fazer, não faz. O que eu faço com a situação? Nada, se tu não souber o que fazer. Para, pensa, acalma, reflete. Não adianta ficar espancando, jogando de castigo num ímpeto de tentar resolver aquilo de forma imediata, porque o estrago vai ser muito maior e talvez tu vá estar reforçando um comportamento negativo para que ele se mantenha, né? Não é fácil ser pai e mãe. Gente, o sangue sobe e desce 1 milhão de vezes, a gente se sente impotente, a gente olha para o filho e diz, o que eu faço? E quanto mais velhos eles vão ficando, maior é o sentimento de impotência, né? Porque a gente não consegue mais amarrar na mesa, não consegue mais segurar dentro de casa. Daí eu digo assim, olha, o que tu fez até a adolescência, tu fez, depois tu reza, porque aí tu não manda mais, né? Então, esse cuidado na infância vai ser um reflexo muito grande depois na adolescência e na vida adulta. Né? Mas não é fácil, que fique bem claro que é um esforço contínuo. E a gente pode perceber na gente, o pouco que a gente lembra da nossa infância.
A maioria das coisas são coisas que nos traumatizaram, foi coisas ruins, né? Tipo, a gente vai lembrar alguém nos xingando, isso tu vai ver que tem relação totalmente com as tuas atitudes hoje. É muito interessante. E como pais, eu ainda não pretendo ser muito cedo mais. Mas tu entender que teu filho de 5 anos, por exemplo, ele não tem a cabeça que tu tem com 30, por exemplo, né? Ele é um serzinho que tu tá com o livro aberto, né? O que tu falar pra ele vai escrever como verdade. E esse cuidado aí entra a questão do amor, né? Esse cuidado que os pais têm que ter bastante com as crianças, porque tu pode estar pegando uma pessoa assim que pode ter um futuro incrível pela frente, tu jogar ela lá pra baixo e ela deixar de viver isso. Como é que eu faço, meninas, para mim ler? Como é que eu leio uma criança? Como é que ela se comunica? Porque ela não tem ainda um pensamento coerente, formado e argumentativo, né? Ela não sabe expressar por palavras aquela dor, aquela angústia, aquele medo. Como é que eu leio? Como é que eu me conecto para poder ajudar essa criança para que ela se desenvolva? Primeiro, eu queria até, antes ainda, né, voltando um pouquinho assim, de a gente lembrar que muito mais até do que palavras são as nossas ações, as nossas atitudes, né? As crianças, elas leem dessa forma, assim, às vezes não adianta falar. Eu me lembro muito disso, a minha mãe que diz, fala muito, né? Tu tem que cuidar de ti, mas ela olha mais para o outro, ela se doa mais para o outro. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que me doa. Não adianta ela falar. A gente fala com as crianças, mas às vezes eles nos leem e aprendem muito mais pelo exemplo, né? E quando tu falou ali da questão da violência, né, também, o quanto é importante a gente se dar conta de que a criança, ela aprende a amar, né, como ela é amada, ela aprende a respeitar como ela é respeitada, né? Então, desde a infância, essa base que a gente cria, né? Assim, como eu cuido do meu filho é como ele vai cuidar, como eu me vinculo com ele é como ele vai se vincular na vida adulta, né? E isso é muito difícil mesmo como mãe, né? Porque às vezes a gente perde, assim, a razão e também é difícil parar também e não fazer nada, né? Assim, porque a gente sempre acha que tem que dar conta, porque a gente é grande, né? E tem que dar conta de tudo. Mas como a criança se expressa, então, né? Ela não sabe falar. Se às vezes a gente, enquanto adulto, quando grande, né, já não sabe falar daquilo que a gente sente, às vezes a gente não sabe se a gente tá com raiva, se a gente tá triste, né? Eu trabalho muito isso com as crianças, né? Quando alguém... tem gente que tá triste e chora, tem gente que tá triste e fica quietinho e não fala nada, tem gente que tá triste e berra, esperneia e a gente acha que tá com raiva, às vezes tá com medo, né? Então, como que a gente entende uma criança? Às vezes nas brincadeiras mesmo, né? Observando muito o comportamento e tentando entender mesmo o que está acontecendo, né? Às vezes elas não vão conversar com a gente, porque elas não sabem colocar em palavras o que elas estão sentindo, mas elas vão mostrar através de uma brincadeira, às vezes através de um desenho. É dessa forma, né? A linguagem da criança, ela é simbólica, muito mais do que essa linguagem cotidiana que a gente tem, né? E a gente tem um hábito de interpretar tudo como tá fazendo arte, tá aprontando, tá chamando atenção. A gente tem que ter esse cuidado de não fazer tudo uma leitura muito superficial daquilo. Sim. Às vezes em sala de aula mesmo, né? A gente entra e tem uma criança que tá mais chorosa. E aí eu fico às vezes meia hora, 45, no máximo 1 hora com as crianças. Aí tu percebe, ela tá bem sensível. Aí tu vai pesquisar, fala, ela acabou de ter um irmãozinho. Então, né? Tem alguma coisa, assim, nunca é por nada, né? Teve tá berrando, tá brigando, tá se jogando no chão. Alguma coisa ela tá querendo comunicar, porque a criança, ela tenta sobreviver com aquilo, né? Tenta defesas com os recursos que ela tem, né? E que ela aprendeu, às vezes, também, né? Em casa. Como comunicar aquilo que ela tá querendo
tá querendo dizer, tá frustrada, tá triste, tá com raiva, tá se sentindo abandonada, sozinha, né? E sabe, uma coisa que eu acho que é importante, assim, é a questão, eu fiquei pensando muito no bebê, né? Quando o bebê nasce, a gente precisa aprender a identificar o sentido do choro, né? Do chorinho, assim, né? E isso é muito assustador quando a gente se dá por conta, né? Que não vem com manual realmente, né? E que a gente vê que realmente tem diferentes tipos de choro, por exemplo, né? E eu me lembro, assim, que quando a minha filha era a bebê, que a gente foi aprendendo, assim, né? Tanto eu, meu esposo, né? As avós, enfim, as pessoas, né? A Dodô, que foi uma senhora que nos ajudou muito, a gente foi aprendendo a interpretar, né? Então, assim, se aquele choro era sono, cólica, fome, se era saudade de estar na barriga também, que eu acho que às vezes, né, a gente chegava nessa conclusão que devia ser, porque a gente fazia, né, tudo que era possível e ainda assim, né, às vezes continuava chorando, então acho que sentia saudade mesmo, né, daquele local aconchegado, né, e aí também entra isso. E aí isso foi uma coisa que eu aprendi, nem tudo eu vou entender o que é, né? Mas eu me lembro, um dia eu cheguei em casa, né? A Lívia era bebê e eu tinha saído, assim, era uma das primeiras saídas que eu dava. E eu cheguei em casa e o meu esposo tava embalando a Lívia. E daí aí eu pedi, como é que foi, né? E aí ele me disse assim, olha, ela chorou bastante. Mas aí eu, né? Troquei a fralda, ela já tinha mamado, né? Eu fiz tudo que tá ao alcance. Aí ele disse, ela continuou chorando. Eu disse, então tá, filha, pode chorar, o pai tá aqui, né? Eu achei aquilo tão bonito, porque é como se ele estivesse dizendo, olha, o pai suporta aqui junto contigo, né? Tá tudo bem, porque nem sempre a gente vai ter o que fazer, né? Vão ter situações que eles vão viver que a gente não vai poder modificar, né? Vão ter dores, vão ter situações que eles vão ter que viver que a gente vai ter que ajudar a suportar, né? Então, e que nem sempre a gente vai identificar, né? Às vezes até a gente, né? Até pra gente é difícil, né? Compreender, como a Pri disse, o nosso sentimento, né? E a criança também tem, né? Os seus dias difíceis, né? As suas crises, né? As suas dificuldades. Então, também a gente não tem, né? Acho que a gente precisa ter a intenção, né? E demonstrar a intenção. Nem tudo a gente vai, talvez, compreender, mas só tá junto, né? Se dispondo a, né? Eu acho que também é importante, né? E perceber que a gente tem uma responsabilidade sobre aquela pessoa. Por mais que tu tenha o teu dia cheio, tu tenha as tuas coisas, tu chega em casa cansado, aquela criança está sobre sua responsabilidade. Eu gosto de uma frase que o Cortella diz que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E talvez a gente esteja tão alienado nas coisas externas, nas telas, no trabalho, seja o que for, ou na imagem, né, que eu esqueço das minhas responsabilidades e vou perdendo noção de valores familiares. Porque eu parar e observar o meu filho é fundamental quando eu sei que ele não vai expressar em palavras aquilo que está acontecendo no mundo interno deles. Então a gente tem muitos casos de abuso que são silenciosos, porque a criança não conta, mas, gente, o número é absurdo. E sabe qual é a dor do trauma do adulto depois? Ninguém percebeu. Eu estive sozinho na dor. A dor do abuso é por ter vivido aquela dor sozinho. Silenciosa e ninguém percebeu. Não que a gente vai identificar sempre, mas eu preciso estar olhando, porque a criança vai manifestar de um jeito ou de outro aquilo que ela está no mundo interno dela. Eu atendi uma adolescente esses dias que ela se cortava fundo
E ela dizia que ela se cortava porque era uma forma dela lembrar que ela estava viva, porque ela se sentia internamente morta. E que às vezes também aquela dor desviava da dor interna da solidão que ela estava sentindo dentro dela. Então, olha para os braços do filho, olha para os olhos, olha se tem droga pintando, olha para as companhias, olha para o celular, assiste o entorno desse filho, porque é uma responsabilidade dos pais estar olhando para os seus filhos. E talvez você deva começar isso partindo de si mesmo, né? O quanto tu está conectado contigo, conectado com a tua vida e conectado com aquilo que é importante para ti, com os teus valores. Então, como é que a gente atende crianças sem olhar para os pais, né? Porque a gente percebe, às vezes dá vontade de mandar a criança ficar em casa e trazer os pais para a terapia, porque é a origem da onde começa a encrenca. Não com intenção. Às vezes aquele pai, aquela mãe está vivendo aquela sensação de morte dentro dela, aquela dor, aquele sentimento de abandono dentro dela. A gente começa como, né? Vai atender a criança e esse pai, essa mãe nunca vai conseguir suprir aquela falta. Então, penso que trata-se de um olhar social que precisa ser modificado urgente. Essa desconexão que a gente está de si, de tanto estar alienado no mundo externo e um abandono do seu mundo interno, assim, absurdo, e desconexão com o outro. A gente nem sequer mais olha no olho para falar. Tá falando com o outro olhando para a tela. Tu vê uma mesa de família, só tem tela, não tem olho no olho, não tem conversa, as crianças estão sendo educadas pelas telas e a gente está perdendo noção de valores básicos, eu tenho essa sensação. Porque se eu não olhar para o meu filho, quem é que vai olhar? Então eu gerei com ele uma responsabilidade. Às vezes falta esse senso de criatura, o filho é teu, né? Vamos lá, eu vou ter que encontrar tempo na minha vida para cuidar dele. Eu vou ter que fazer esse tempo existir. Mas eu não tenho vontade. Vai igual. Vai. Porque essa criança vai ficar desamparada. Não vai ser vista, não vai ser assistida. E depois o reflexo a gente tá vendo hoje, tanta droga, tanta bebida, daí não adianta, tipo, tu se arrepender de não ter olhado, porque, pessoal, a vida passa uma vez. Tipo, tu vai ter um filho de 5 anos, tu vai ter 3 apresentações de Natal na escola, tu vai ter, querendo ir ou não, e apreciando aquele momento ou não, ele só existe uma vez. E pra criança, que nem a gente comentou antes, tu tá junto, tu tá ali mandando amor pra criança, já é o mais importante, ela sente. Ela sente o amor das pessoas. E ela sente no olhar, né? Ela sente no olhar. Agora, tu tá embalando aqui o carrinho da tua criança, com um celular na mão, vendo a vida dos outros, que não presta pra nada. Amamentando com o celular. E isso aqui é Ele pode te ensinar muita coisa, mas se tu não souber usar, ele vai destruir tua vida, tua família, porque não é uma questão tua mais. A gente é o único, com certeza, claro, a gente tem que ser feliz, mas assim, é uma questão que tu não vai afetar só em ti, a tua família inteira, porque depois essa criança com 18 anos que não teve amor na vida inteira dela, por mais que ela tenha condições financeiras, comigo nunca faltou nada, só faltou amor. Ela vai se enfiar, por exemplo, em algum vício, alguma droga, e daí isso vai voltar a afetar a família inteira. Então não é uma questão, eu não tenho tempo, né, eu não quero. Pô, só vai passar uma vez, né, e depois no futuro a gente vai só colher. Tu sabe que isso também me fez pensar, assim, tem porque a gente tá falando do pai e da mãe, né? Tem um educador, o Tião Rocha, que ele diz assim, que ele foi conhecer uma tribo africana e que lá ele ouviu uma frase que para educar uma criança é preciso uma aldeia, né? E sempre que eu tenho oportunidade, tem um poema que é a Canção dos Homens, né? Tem inclusive no YouTube, assim, é muito bonito, que é um poema baseado na cultura de uma tribo africana,
né, onde isso é real, isso acontece. E o que acontece nessa tribo? Quando uma mulher sabe que ela está grávida, as outras mulheres se reúnem com ela e elas vão para a selva, e aí elas vão meditar e rezar até que elas intuam a canção da criança, né? E aí, quando a criança nasce, a comunidade se junta e canta a canção da criança. Quando todos os momentos importantes, quando a criança, né, cresce, se torna adulto, vai casar, eles cantam a canção dela. Se em algum momento ela comete alguma infração, né, ao invés de punir, eles se reúnem e eles cantam a canção dela para lembrar ela a identidade dela e quem ela é. Quando ela tá para partir, né, do plano físico, eles se reúnem e cantam a canção dela. Então, são povos considerados primitivos, né, e que para muitas pessoas isso tem uma questão de juízo de valor, e na verdade são os nossos povos originários, né? Então eu acho que a gente precisa voltar para as origens, né? Porque o que essa cultura mostra, né? Que eles já têm essa sabedoria de entender que cada pessoa é única, né? Que cada ser, né, ele já tem características, ele não é uma tábula rasa quando ele nasce, ele já tem características, ele já tem um temperamento que é dele, mas que se não for reconhecido, né, devagarinho, ao longo do desenvolvimento dele, talvez ele reprima quem ele é, a essência dele, né? E que ao longo da vida é importante que ele seja lembrado e que ele lembre e para isso ele precisa, né, aprender quem ele é e aprender a partir do olhar do outro, né? Então, eu acho que, né, a gente precisa, e aí se a gente for pensar, né, essa mãe, então ela tem o apoio da comunidade, ela não tá sozinha, e isso hoje é muito difícil, porque as famílias estão muito sozinhas, e contando hoje com profissionais, né, e claro que, né, a gente vive o nosso propósito, a gente gosta muito do que a gente faz, mas ao mesmo tempo, né, às vezes aquilo que a gente faz, né, antigamente, ou poderia ser vivido pela comunidade, né, esse apoio, esse amparo, né. Então, eu acho que tem a ver com aquilo que tu falou no início de conectar mesmo, né? Porque também aí tem gente que tem filho para checklist, né? Carreira, filhos, né? Casei, Perfeito. E aí pronto, né? Mas não, né? É um trabalho. E também fico pensando que hoje essa questão dos profissionais, né? Tem profissional para tudo mesmo, né? Para ensinar a dormir, para ensinar a amamentar, para ensinar para tudo. E às vezes não que não sejam importantes, são, né? Assim, às vezes para algumas pessoas é mais difícil, precisa, assim, né? Mas às vezes só conectar, né? Entender, assim, o que a minha criança precisa naquele momento, quem é aquela criança, né? Que de olhar... Enfim, fiquei pensando na adolescente ali, do quanto ela se sente invisível mesmo, né? Porque não tem um olhar, gente. E isso não tem custo, né? A gente olhar, assim como a gente olha para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, né? Às vezes a gente precisa olhar para os nossos filhos. A gente se perde na questão da competição que a gente começou antes, para tentar acabar a vida melhor que o outro. Pessoal, o cara que tem 400 milhões no banco e o que tem 400 reais vai parar na mesma caixa. Todo mundo vai parar embaixo da terra, todo mundo nasce pelado e todo mundo morre embaixo da terra. Pra que a competição, pra que a vaidade, pra que o ego? Por que não ter amor entre nós se a gente pode se ajudar em vez de competir? E ensinar isso pro filho, porque a gente não estão passando isso. As crianças estão nascendo com a crença de que preciso nascer, preciso crescer, preciso trabalhar, preciso morrer. Mas não é isso. Ter sucesso. Preciso ter sucesso, preciso ser melhor que todo mundo. Tu precisa crescer, tu precisa nascer, precisa crescer, tu precisa encontrar um propósito, que é encontrar a ti mesmo, viver, se realizar e depois partir em paz. E feliz. Não morrer, nem morrer no caminho. Porque às vezes a gente morre sempre tentando aqui, ó. O que tá lá. Quando vê o buraco tá aqui, a gente tá enxergando o que tá lá e não tá presente. E aí a morte fica menos assustadora, né? Porque aí
né? Quando eu consigo viver o meu propósito, aquilo que faz sentido, eu entendo que a morte faz parte da vida, né? E que ela é mais uma etapa para ser vivenciada, né? Mais uma experiência, né? Também, né? Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, aquela música, né? E tu passar isso pro teu filho, tu não precisa ensinar teu filho a fazer nada. Tu precisa ensinar ele a ser feliz e a amar. O resto, ele é consequência disso tudo. Mas para te ensinar isso para um filho, Lu, tu precisa se amar e ser feliz. Como é que tu vai ensinar um filho que ele tem que buscar a felicidade dele? Como é que se ensina um filho que ele tem que se amar, se dar prioridades? Como é que eu ensino um filho a buscar um corpo saudável, se eu não fizer nada disso? É pelo modelo que a gente é. Nós somos o espelho da criança. E a gente não pode esquecer que isso está acontecendo. Você gostando ou não, você acreditando ou não nisso. Isso já está acontecendo. Você está sendo observado o tempo todo na formação dessa pessoa, desse ser que você trouxe, né? E às vezes eu acho que realmente falta um senso de responsabilidade. Tanto com o filho, quanto a responsabilidade social que eu vejo que está faltando na gente. Um senso de totalidade, um senso de construção, de agregação, de união, de ajudar um ao outro, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui na Tria, né? O que a gente faz aqui? Cada um traz um pouquinho que sabe, tanto da nossa vida, quanto do que a gente estuda, tanto do que a gente vê no consultório. Eu sei que é muito pouco, né? Perto do conhecimento todo, mas a gente vem aqui com o coração, tentando contribuir, tentando cooperar com quem está nos escutando, nem que seja uma migalhinha. E se todo mundo fizer isso, nossa, a gente vai se ajudar, porque a jornada não é tão fácil, né? Mas a gente juntos, nossa força é muito maior, como essa aldeia. Olha o apoio a essa mãe, olha o valor da individualidade dessa criança, o quanto tu torna essa criança especial. Como é que essa criança vai se sentir insuficiente, gente? Vista desse jeito, sentindo que ela não é capaz, sentindo que ela não é amada e aceita pelo que ela é. Já é aceita pelo que ela é antes de nascer. Olha que na simplicidade, na ignorância, a sabedoria como aparece, né? Porque parece que a sabedoria só surge quando o ego sai de cena, né? Exatamente. E porque eu vejo por mim, tu gasta muita energia tentando ser alguém que tu não é. Só que para uma criança que ela aprende que ela não pode ser quem ela é, tu tem que compensar essa energia depois, gasta com alguma coisa, que é entre os vícios. Eu me lembrei de uma frase, um dia eu tava indo levar o meu filho pra escola e ele disse assim, eu quero ser um cantor famoso. E eu, né, sempre quis ser atriz, quando eu era pequena, eu pensava também assim, que nem ele, fiquei me lembrando daquilo que tu falou, que a gente acha que pode tudo, né? E aí eu já adulta, né, disse, sim, é importante, filho, mas é bom assim tu escolher uma profissão que te dê segurança, né, que daí depois, um pensamento adulto, do que faça aquilo que, né, aprendeu. E daí, assim, escolher uma profissão que te dê uma segurança, uma estabilidade financeira, daí depois tu pode fazer assim o que tu gosta. Daí ele me disse assim, com 8 anos. Sim, mas mãe, o que adianta eu escolher uma coisa que não vai me fazer feliz? Eu fiquei quietinha, né, e disse, é verdade, meu filho, tem que escolher o que te faz feliz, porque era exatamente como eu pensava, né, e é tão engraçado porque isso a gente não ensina, né, de sentar aqui e dizer, olha só, vamos sentar aqui, não, é uma coisa que a criança percebe, né, o aprendizado também é muito mais sutil do que a gente imagina, né, tudo que a gente ensina, né, para eles. Muito mais do que aquilo que a gente fala. Muito mais. Agora tu vê de novo, né? Aquele medo da criança se frustrar, a gente tem uma tendência de criticar muito mais, de ficar apontando tudo que ele não é, reforçar os aspectos negativos, né? Pontuando o tempo todo.
a nossa intenção com isso é de proteção. Sim. A tua intenção foi de proteção. Sim. Só que, ao contrário, a gente acaba desestimulando em tudo. E aí a gente acaba não falando sobre felicidade, sobre realização, sobre as competências da criança, que é tudo que vai faltar no adulto depois. Que é sempre aquilo que tu tem que ser. Tu tem que ser, tá? Tu tem que se formar, tu tem que. Tem que. E nunca ser. Nunca ensinaram em alguma escola uma criança a sonhar. A imaginar. A imaginação é a coisa, e a esperança é o que move as pessoas. Por que ninguém nos ensina a fazer isso? Pelo medo da frustração. Mas aí, e agora uma pergunta, e se der certo? Porque o nosso e se é sempre aí se vai dar meu merda. querido, mas aí se deu certo, tu teve sorte. Que coisa, né? Mas é bem coisa da sociedade mesmo, porque, por exemplo, assim, a gente sempre fala, né? Um exemplo que eu acho interessante é assim, a gente, nas matérias da escola, né? Então, a pessoa vai bem em português, adora português, mas vai mal em matemática. Então, o que a gente faz? Pega um professor para ensinar matemática, para ele ficar mediano, em vez de estimular o português, né? Vamos, já que ele gosta de português, vamos ler mais livros. E aí, a matemática, às vezes, talvez ele não vai precisar tanto, né? Mas... Se tu tem um cantor dentro da filha, por que ela vai querer saber matemática? Ele me disse hoje que ele queria só jogar futebol. Falei, não dá. E isso, a sociedade é difícil com a gente. É difícil, só que isso vai refletir quando tu ficar um pouquinho mais velho. Pensa quantas pessoas, tipo, apagam o potencial de alguém com essas críticas. Eu acho que já reflete na adolescência, até bem antes. Eu falo por mim. Isso, né? Mas eu não recebi nem críticas muitas dos pais, nem nada. Mas alguma leitura eu fiz que meu sonho era ser jogador de futebol. Sempre foi, quando eu era menorzinho. Eu ensaiava, eu fazia goleirinho dentro de casa, falava, gol, não sei o quê. E me imaginava lá. Quando eu comecei a jogar, depois do 3º ano, eu comecei a me sentir incapaz. E aquilo eu até poderia jogar bem, mas aquilo lá me apagava. Me tirou o brilho. Eu entrei em depressão com 13, 14 anos. E depois eu tive um tumor que me fez aprender isso e por que aconteceu isso, né? Mas... E se eu tivesse seguido e conseguido ter sido jogador de futebol, né? Quantas coisas lindas morrem dentro das pessoas e vai pro cemitério depois. Porque alguém tirou o potencial da criança. A escola faz isso. Eu escutei a barbaridade na faculdade que para tu alcançar o potencial máximo que tu tem que ir pra escola. O potencial máximo em relação a quê? Pior é que ele ouviu isso no curso de psicologia. E tem aquele experimento da pulga, né? Que eles pegaram um grupinho de pulga, colocaram num pote, tamparam e deixaram por 3 dias. Eles abriram o pote, nenhuma pulga pulou pra fora. As pulgas se reproduziram, os filhos nenhum pulou mais alto que a tampa. Que pote que a gente é enfiado quando a gente nasce? Nós estamos falando de 3 dias. Uma pulga. Só 3 dias. Agora, nós a vida uma inteira. pulga que não tem quase nenhuma faculdade mental. Agora, nós que temos. Que pote que nos coloca? Pior é que a gente fica no pra ver a fundo força. ainda. Pra ver que forte é o discurso, né? Pra ver que forte. Isso, aquilo que a gente é meio condicionado. E a gente, se não estiver em estado de presença, de consciência, a gente vai ficar no pote, achando que tá arrasando. E vai afetar os outros. Porque se tu não sai de casa, por exemplo, de bom humor, tu vai olhar pra zeladora do teu prédio, tu vai dar bom dia pra ela, tu vai passar de cara fechada, e ela vai ler o que de ti? Eu não sou boa o suficiente pra alguém me dar bom dia, vai ler rejeição. Olha a influência que tu tem não só sobre tua vida, mas sobre a de todo mundo. Agora, se tu sai de casa, dá um bom dia pra ela, dá um abraço na zeladora, ninguém passa por ela, dá um abraço, mas tu vai lá porque tu tá de bom humor, tu mudou o teu dia, tu mudou o dia da pessoa. Olha as oportunidades que a gente tem todos os dias de ser alguém melhor. Só que alguém ensina isso pras crianças? Não. Agora, isso que tu falou é bem importante, assim, que é o quanto... E aí, juntando com o que a Josi disse, a importância da gente estar consciente, né? Porque se eu tô consciente, eu até consigo passar pela minha cabeça que ela, né, que ele não tá bem hoje e aquilo não é meu, né? Mas se eu não tô tão consciente, eu realmente posso realmente sentir aquilo que tá no coletivo mesmo, né? Como se fosse meu. E aí, o que tá no coletivo hoje em dia, né?
Só se desgraça. eu não me discriminar, não conseguir olhar um pouquinho, né, de fora, assim, para conseguir ver o que é meu, o que é do outro, o que é dessa realidade maior, assim, né? E isso é o que a gente, né, precisa fazer daí. O Jung tem uma frase que ele diz, ninguém leva ninguém até onde já não chegou, né? Então, ele fala muito isso para os terapeutas, né? E para os educadores, para os pais, enfim, né? Então, eu acho que o nosso objetivo hoje é trazer muito isso, né? Que se a gente, consciente ou inconscientemente, acolheu essa função na vida da gente, né? A gente realmente tem esse compromisso de avançar. Porque o meu avanço vai trazer reflexos para o meu filho, né? E naquilo tudo que eu avançar, ele vai ter uma mala menos pesada para carregar, né? Isso. Se tu apresenta o teu trabalho, esse é um exemplo que eu vi outro dia num vídeo. Tu apresenta o teu trabalho, o pai tem que trabalhar para pagar as contas. O que o filho lê? A vida tem que pagar as contas. Agora, por que tu vai trabalhar, pai? Eu vou trabalhar porque o pessoal precisa de mim no trabalho, o que o pai faz, só o pai sabe fazer, o pai ama o que faz, o pai ajuda um monte de pessoa com o que faz. Que leitura o filho tem sobre o que é trabalho? É trabalho ou é propósito? Né? E tudo vai influenciar a criança. O nosso papo tá muito bom, mas ele já passou do tempo e eu não tenho vontade de ir embora. Que delícia. Muito bom, a gente aprende muito, né? Enquanto pais, né? A gente está falando, mas a gente também está vivendo esse processo de amadurecimento. E gostaria que a gente pudesse, daqui a pouco, deixar uma mensagem final, o que vocês gostariam de deixar como alguma dica, uma forma da gente talvez despertar aquilo que está adormecido. A minha dica é: brinquem muito. e entrem na brincadeira, né? Porque aí a gente entra em conexão e a gente vive momentos autênticos e que vão marcar positivamente, né? Que são os que a gente leva na memória e leva como força, né? Leva como amor, né? Então, brinquem bastante. Eu acho que minha dica, né, é que a gente aprende a amar amando, né? Então amem, assim, os seus filhos, as suas crianças e do jeitinho que elas são, porque como elas vieram é como a gente precisa mesmo, né? Elas vêm pra gente e tudo que a gente tem que aprender tá ali, né? Às vezes elas são mais mestres da gente do que a gente delas. E pegando o gancho do que a Pri falou também, de amar, eu acho que a solução pra tua vida é tu encontrar o amor. De que forma, não sei. Busca e procura o amor como se tu fosse procurar e buscar dinheiro, como se fosse procurar qualquer coisa na tua vida. Porque quando tu encontrar o amor dentro de ti, não por alguém, mas tu encontrar o amor que é maior do que tudo, tu encontrar ele dentro de ti, tua vida vai mudar, tua relação com as pessoas vai mudar do dia pra noite. Eu acho que porque o amor é a única força que cura, né? Então, tô falando isso que pra mim resolveu e uma dica que eu dou. Talvez uma das formas a gente encontrar o amor é no olhar, no olho no olho. Então eu diria, não se permita mais se comunicar com nenhuma pessoa sem olhar no olho, sem gerar alguma conexão. E talvez ali você se perceba muito no outro e encontre o amor tanto seu quanto do outro, né? Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Foi uma tarde de muito aprendizado que a gente teve e o contato delas vai estar tanto no Spotify quanto no YouTube. Se você não conseguiu assistir o nosso programa desde o início, você pode acessar ele por lá também, compartilhar com as pessoas que você acha que vai fazer sentido. E também pode nos chamar pelas redes sociais para tirar alguma dúvida, saber um pouco mais das meninas. Sintam-se parte da Tria também. E siga a gente no Instagram também, que é @trianarede, nosso Instagram. Isso aí.
Agradecemos você que esteve com a gente até esse momento e desejamos um ótimo dia e um grande beijo com muito amor. Até mais.